Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Bom, eu vou corrigir o teste da 81 e vou falar um pouquinho do portfólio, tá bom? Bom, o teste, o número 1 tá assim. Assinale a alternativa que se relaciona com a noção de trabalho que difundia após a primeira Revolução Industrial. Aí tem a opção A, apesar da introdução das máquinas no processo de produção, substituindo o trabalho humano, este continua a ser fundamental para os donos das fábricas que remuneravam os trabalhadores conforme a sua produtividade. Essa não é uma alternativa que relaciona a noção do trabalho na primeira Revolução Industrial. A letra B, a fábrica passou a ser identificada como o lugar em que todas as forças produtivas da sociedade poderiam ser lideradas e a dimensão da energia humana através das máquinas foi percebida como fonte de melhorias para os trabalhadores. Também não. A opção que vocês deveriam assinalar é a opção C. O trabalho passou a ser sinônimo de cansaço e penalização para os operários que estavam submissos ao maquinário do patrão, a exigências quanto à produtividade, a adaptação ao tempo da fábrica. Essa é a opção correta. Ou seja, o trabalhador passou a trabalhar muitas horas, a jornada de trabalho dele muito grande, sem condições nenhuma de salubridade. Vocês vão ver isso mais a fundo no 9º ano. Então, a opção C era a opção correta para vocês assinalarem. O número 2 está falando sobre a França. Assinale a alternativa correta. A alternativa correta Napoleão, letra A. Napoleão conseguiu seu cargo de general conspirando contra seus superiores. Está incorreto. Napoleão manteve-se no cargo sempre por voto popular, sendo reeleito a cada mandato. Incorreto. Letra C. Como imperador da França, Napoleão declarou o bloqueio continental à Inglaterra por não conseguir vencê-la militarmente. Essa é a opção correta. Napoleão declarou bloqueio continental, né, que ninguém poderia comercializar com a Inglaterra. E aqueles países que teimavam em comercializar com a Inglaterra, ele ameaçava invadir, como fez com Portugal, né, que os portugueses vieram embora para o Brasil. Dom João não acatou as ordens de Napoleão, Portugal foi invadido. Então, a opção correta é a letra C. O número 3, entre 1789 e 1799, a França atravessou um período profundamente transformador, conhecido por Revolução Francesa. Em relação às características desse processo revolucionário e seus desdobramentos, analise cada proposição e assinale verdadeiro V para verdadeiro e F para falso. Bom, eu vou direto lá na opção que vocês tinham que assinalar. Era a opção E, que ficou FL
França foi inovadora, pois não havia notícia de uma revolução de caráter burguês e liberal na Europa no século XVIII. Falso. Durante os 10 anos de processo revolucionário, houve uma série de acordos que garantiam uma transição tranquila e pacífica da monarquia absolutista para a República Federativa. Também é falso. A Revolução Francesa pode ser subdividida em 4 momentos: Assembleia Constituinte, Assembleia Legislativa, Convenção e o Diretório. Essa opção é verdadeira. E a outra, a Revolução Francesa disseminou nova concepção política e organizacional do Estado. Suas ideias influenciaram a disseminação de guerras e conflitos e seus ideais de liberdade, igualdade e fraternidade passaram a ser buscados por quase todas as nações do mundo contemporâneo. Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. Bom, essa opção também é verdadeira. Então, por isso que ficou VVFF. O número 4 é quando da discussão do parlamento inglês das leis do açúcar e do selo, os colonos ingleses da América recusaram as medidas propostas, baseando-se, aí tem a opção A, no fato de não estarem representados na Assembleia que votou as taxas. Letra B, no princípio da isenção de taxas concedida pela coroa aos colonos, no direito inalienável dos súditos ingleses se recusarem a obedecer leis injustas. A outra opção, nos direitos naturais do cidadão à vida, à prosperidade e à busca da felicidade. E a última opção, nos prejuízos financeiros advindos do bloqueio aos produtos das Antilhas. Bom, gente, a opção que baseia-se na discussão do parlamento inglês sobre as leis do açúcar e do selo é a opção A, que fala no fato de não estarem representados na Assembleia que votou as taxas. Essa é a opção correta, vocês teriam que ter marcado. O número 5 está assim: assinale a alternativa incorreta. Posso não concordar com nenhuma palavra do que você disse, mas defenderei até a morte o seu direito de dizê-lo. Ao fazer essa afirmação, ele quis explicar o quê? A opção correta é a letra E. Ele defendeu a liberdade de expressão de cada indivíduo. Com essa fala, posso não concordar com nenhuma palavra do que você disse, mas defenderei até a morte o seu direito de dizer. Ou seja, cada um tem o direito de se expressar da maneira como quer e como entende. Então, é um direito de cada um, defender a liberdade de se expressar. Então, e cada indivíduo tem esse direito de se expressar da maneira como ele pensa. Então, a opção correta do número 5 é a letra E. Bom, gente, essas questões discursivas, nossa, tiveram muitas pessoas respondendo coisas que não tinham nada a ver. Mas eu aproveitei cada pedacinho que vocês botaram se aproximando do correto. Então, eu vou ler a pergunta e vou botar a resposta. Claro que tem gente que está correta, mas botou com as suas próprias palavras, da maneira como entendeu, mas quis dizer a mesma coisa.
Quem fazia parte do terceiro estado e quais eram as suas obrigações? Pessoal, é muito complicado porque vocês têm mania de ler e não interpretar o que estão lendo. Ou seja, aqui tem duas perguntas numa só. Teve muita gente que só respondeu a primeira e não respondeu a segunda parte da pergunta. E a gente trabalha tanto isso em sala de aula, de eu botar 2, 3 perguntas numa só. E eu sempre friso isso para vocês. Presta atenção, essa pergunta tem mais de uma resposta. Aí eu boto na prova, pronto. Bom, vamos lá. O número 6. A burguesia ao lado de camponeses, comerciantes, operários e etc. E o terceiro estado era responsável por pagar os impostos. Ou seja, fazia parte do terceiro estado a população. Então, qual era a função da população? Que são os menos favorecidos, né? Ou seja, os mais pobres, ou os pequenos burgueses. Qual era a função deles? Pagar impostos. A quem? A nobreza. Explique outra pergunta que teve muita confusão nas respostas. Explique a divergência entre os jacobinos. Bom, a ala esquerda do Partido Jacobino desejava a intensificação do terror e da revolução social com reforma agrária, economia dirigida e etc. Né? Era a ala mais radical. E a outra ala da direita eram chamados de indulgentes, pretendiam atenuar o terror e frear o processo revolucionário. Então, muita gente confundiu essa pergunta. Aí acabou respondendo, aí um botou os girondinos com os jacobinos, aí fez uma confusão danada, mas eu também aproveitei um pouco do que vocês botaram certo. Bom, o número 8, em que contexto histórico a França se encontrava quando Napoleão Bonaparte assumiu o governo? Bom, esse daí até que quem botou que estava passando por uma crise econômica, social, eu dei certo. Mas muita gente também confundiu, mas não teve tanta confusão quanto o número 7. Bom, o número 8 a França vivia um período de instabilidade política devido às disputas pelo poder, às derrotas militares no exterior e à crise econômica e financeira. Essa seria a resposta totalmente correta. O número 9 foi, inclusive, de todas elas, a que mais vocês erraram foi a número 9. A 10 todo mundo acertou, mas a 9, muita gente não entendeu essa pergunta, embora tenha no livro de vocês. Bom, quais fatores influenciaram o surgimento dos movimentos de independência na América Espanhola? Bom, a independência dos Estados Unidos, que trouxe uma nova forma de governar, a República. Os princípios de liberdade e igualdade disseminados pela Revolução Francesa e um descontentamento de séculos de opressão metropolitana. Essa era a resposta dos fatores que influenciaram o surgimento dos movimentos da independência na América Espanhola. A independência dos Estados Unidos, que com a independência dos Estados Unidos trouxe uma nova
visão, uma nova forma de governar, né? Que era a república. E outra, a liberdade e a igualdade, que foi usado muito na Revolução Francesa. E com isso, o descontentamento de séculos de opressão que as colônias, né, estavam vivendo. Bom, o número 10, o que mudou na cidade de Rio de Janeiro com a presença da corte. Nossa, muita coisa mudou, né? Primeiro que antes da corte vir para cá, as cidades eram sujas, não tinha quase nada. D. João, quando veio para cá, ele construiu a Biblioteca Nacional, o Jardim Botânico, as ruas ficaram mais largas, mais limpas, né? Porque a cultura europeia de limpeza não tinha nada. Então, mas modificou um pouco a cidade com a vinda da corte para cá, que era uma imundície só. Não deixou de ser, não, mas melhorou um pouco. A criação de escolas, ruas foram asfaltadas, pavimentadas, né? Teve o alargamento das ruas, entre outras coisas que se beneficiou com a vinda da família real para cá. Então, o número 10, todo mundo acertou. Agora eu vou falar um pouquinho, outra coisa. Gente, muitos testes iguais, respostas iguais. Pelo amor de Deus, 8º ano, compartilhar a resposta. Tudo bem que vocês podiam pesquisar no livro, no caderno, na internet, em qualquer lugar. Mas, poxa, o que eu peguei de prova idêntica, que vocês saíram compartilhando questões, não está no gibi, hein? Outra coisa também, gente. Se por um acaso a gente ainda estiver com isolamento, o isolamento social, né? Para fazer as provas do 2º bimestre, mais uma vez, muito cuidado na hora de tirar as fotos. Por quê? 8º ano, gente fazendo prova com lápis. E na hora de tirar foto, bate o flash. E não dá para ver nada, não dá para ler. Muitas das vezes eu mandei um e-mail de volta para que o responsável pedisse para o aluno escrever a caneta e tirar novas fotos para que eu pudesse entender o que ele escreveu. Porque senão eu ia dar 0 na questão. Eu não estava conseguindo ler. Então, muito cuidado na hora de tirar as fotos para poder colocar no portfólio. Isso é uma das coisas que dificultou demais uma correção. E outra coisa, o portfólio. Gente, o que acontece? Eu falei. Várias pessoas me perguntaram e eu respondi a mesma coisa para todo mundo. O portfólio, vocês iam pegar as 2 últimas semanas de março, que eu passei exercícios de revisão. Vocês iam tirar foto daqueles exercícios. Depois vocês iam pegar o livro, iam tirar foto dos exercícios do livro e mandar o resumo de cada videoaula. Aí eu não pedi, respondi várias vezes para vocês, eu não pedi para que vocês me enviassem a foto do que vocês copiaram dos slides das videoaulas no caderno. Eu frisei, aquilo é para o 2º bimestre. E se a gente tiver com aula presencial, eu vou dar pontuação porque vocês copiaram aquilo no caderno. Aquilo facilita até de vocês montarem um resumo. Mas teve gente que deixou de mandar as fotos do livro, dos exercícios do livro, e mandou a foto daquilo. Gente, eu não pedi foto daquilo. Eu frisei várias vezes, aquilo é para o 2º bimestre que vocês vão ganhar pontuação. Não no primeiro.
Aí deixou de mandar. Mas isso é falta de atenção, porque eu cansei de falar para vocês sobre isso. Mas eu acabei dando pontuação, né? Porque vocês enviaram, vocês copiaram tudo bonitinho, do jeitinho que estava nos slides, vocês ganharam a pontuação. Mas teve muitos que eu tive que pedir para retornar com o e-mail, com a foto dos exercícios do livro. Bom, espero que sirva de lição. Se a gente ainda estiver em isolamento no segundo bimestre, presta atenção em todo o regulamento que foi passado para vocês, para que vocês não percam ponto por falta de atenção. Ok? Bom, na próxima aula a gente volta com conteúdo novo, tá? E eu vou mandar o gabarito dos exercícios da semana passada, tá bom? Vou disponibilizar na página do colégio o gabarito por escrito do nosso teste, tá bom? Fiquem com Deus e breve estaremos juntos de novo com as aulas presenciais, ok?